Até onde o desespero de uma mãe pode chegar? Até onde a dor de uma mãe ao saber que seu filho foi covardemente torturado e morto é o suficiente para criar a coragem de lutar contra todo um regime? Até onde se justifica a covardia de um governo em prol de um medo imaginário? Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Um jovem rebelde seduzido pelo romantismo de uma utopia e acreditando que poderia lutar contra a ditadura, entra para um movimento subversivo. Uma mãe que tenta desesperadamente afastar esse jovem dessa atitude, mas não consegue. Apenas um certo dia, não o vê mais em casa e em sua busca desenfreada, até mesmo internacional, descobre que o filho foi torturado e morto de forma covarde no 3º Comando da Força Aérea no Rio de Janeiro, arrastado por um jipe com um cano de descarga no rosto. E ela, ao solicitar o corpo para o sepultamento, é informada que seu filho foi dado de comida aos peixes na Baía de Guanabara. Veremos agora o caso Zuzu Angel. Aviso importante: se você gosta das lives que acontecem aqui no canal, tem um comunicado para ser compartilhado. De agora em diante, as transmissões ao vivo acontecerão no Instagram. Então siga @Luiz_Rangel no Instagram para assistir às novas lives do Casos Policiais, onde comentários serão respondidos, dúvidas serão sanadas e a troca de ideias e novos casos continuarão presentes. Casos Policiais com Luiz César Rangel. Zuleika de Souza Neto, nascida em Curvelo, 5 de junho de 1921, viveu no Rio de Janeiro. Mais conhecida como Zuzu Angel, foi estilista brasileira, personagem notória do Brasil da época da ditadura militar. Ficou conhecida nacional e internacionalmente, não apenas por seu trabalho inovador como estilista de moda, mas também por sua procura pelo filho, Stuart Angel, assassinado pelo governo e transformado em desaparecido político, em que enfrentou as autoridades da época e levou sua busca a se tornar conhecida no exterior. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade recebeu de Cláudio Antônio Guerra, ex-agente da repressão, que operou como delegado no Departamento de Ordem Política e Social do Espírito Santo, o conhecido DOPS, a confirmação da participação dos agentes da repressão na morte de Angel foi confirmada por ele. Em 2019, sua filha Hildegard Angel se dirigiu ao 8º Cartório de Registro Civil da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, com um mandato judicial e conseguiu, finalmente, emitir as certidões de óbito de sua mãe, Zuleika, e de seu irmão, Stuart. As causas das mortes foram atestadas como, abre aspas, morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto de perseguição sistêmica e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. Fecha aspas. Nascida em uma família humilde de Curvelo, no interior de Minas Gerais, mudou-se ainda na infância para Belo Horizonte,
onde começou a ajudar os pais nas despesas de casa, ajudando sua mãe a costurar para fora. Em suas brincadeiras nos tempos livres, utilizava retalhos que sobravam das costuras da mãe para criar modelos de manequins, fazendo roupas para as primas e para as bonecas delas. Alguns anos depois, sua família mudou-se para Salvador, na Bahia, onde Zuzu passou sua adolescência e juventude. A rica cultura afro-brasileira e as cores quentes da capital baiana influenciaram significativamente o estilo das suas criações. Pioneira na moda brasileira, fez sucesso com seu estilo em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Em 1939, foi morar sozinha no Rio de Janeiro, em busca de reconhecimento profissional e independência financeira. Na capital fluminense, passou a trabalhar por conta própria, costurando roupas da vizinhança, até conseguir emprego registrado como costureira em um ateliê de moda, só tendo oportunidade de iniciar seus trabalhos como estilista nos anos 1950, quando começou a desenhar modelos de roupas e costurá-los, principalmente para alguns familiares e amigos próximos. No início dos anos 1970, após muitos anos de trabalho como costureira e estilista, investiu suas economias, que juntou uma vida toda, na abertura de uma loja de roupas em Ipanema, conseguindo obter êxito. Seu estilo misturava renda, seda, fitas e chita como temas regionais e do folclore, com estampados de pássaros, borboletas e papagaios. Zuzu também trouxe para a moda as pedras brasileiras, fragmentos de bambu, de madeira e conchas. Sempre trabalhando muito, com os anos de clientela, fez algumas amizades importantes na zona sul do Rio de Janeiro, e através de ajuda de pessoas ricas e bem intencionadas que reconheciam seu trabalho, teve a oportunidade de expandir seus negócios e começou a realizar desfiles de moda nos Estados Unidos. Nestes desfiles, sempre abordou a alegria e riqueza de cores da cultura brasileira, fazendo sucesso no universo da moda naquela época. Suas roupas eram bem costuradas e muito coloridas, pois ela passou, além de costurar e desenhar, pintá-las. O Angel, anjo, de seu sobrenome artístico, passou a ser uma das marcas registradas de suas criações. Foi ela que trouxe para o Brasil e popularizou no universo da moda nacional o termo fashion designer. Em 1940, Zuzu conheceu o americano Norman Angel Jones, quando estava visitando a casa de seus pais em Belo Horizonte. A partir dessa amizade, iniciou um relacionamento amoroso com ele e se casou em 1943, voltando a viver em Belo Horizonte. Após 2 anos morando na capital mineira, Zuzu e o marido mudaram-se para o Rio de Janeiro e, após 6 meses, foram viver em Salvador, onde Zuzu engravidou e deu à luz a seu primeiro filho, chamado Stuart Angel Jones, nascido em 1947. Em 1948, voltaram a viver no Rio de Janeiro, onde fixaram residência, e em 1949 nasceu sua filha Hildegard Angel Jones, e em 1952 veio ao mundo a caçula Ana Cristina Angel Jones. Devido a constantes divergências conjugais, em 1960, Zuzu e Norman desquitaram-se e mantiveram outros relacionamentos, mas ela, em especial, não quis se casar novamente e continuou a assinar seu sobrenome de casada, Angel Jones, em seu nome artístico. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non.
Na virada dos anos 1960 para os anos 1970, Stuart Jones, filho de Zuzu e então estudante de economia, passou a integrar as organizações de esquerda que combatiam a ditadura militar no Brasil, instaurada em 1964, filiando-se ao MR8, grupo guerrilheiro de ideologia socialista do Rio de Janeiro. Preso em 14 de abril de 1971, Stuart foi torturado e morto pelo Centro de Informações da Aeronáutica, o CISA, no aeroporto Galeão, e dado como desaparecido pelas autoridades. A partir daí, Zuzu entraria em uma guerra contra o regime pela recuperação do corpo do seu filho, envolvendo os Estados Unidos, país de seu ex-marido e pai de Stuart. Como estilista, ela criou uma coleção estampada com manchas vermelhas, pássaros engaiolados e motivos bélicos. O anjo ferido e amordaçado em suas estampas tornou-se também o símbolo do filho. Em setembro de 1971, ela chegou a realizar um desfile protesto no Consulado do Brasil em Nova York. Tecnicamente, território brasileiro, pois uma lei da ditadura militar impedia que brasileiros criticassem o país no exterior. Fazendo o desfile no consulado, que foi pego de surpresa pelo tema, ela não pôde ser acusada de criticar o país fora dele. Em 15 de setembro daquele ano, sua luta chegava aos jornais internacionais com a manchete no canadense The Montreal Star, abre aspas, design de moda pede pelo filho desaparecido, fecha aspas. 5 dias depois, era a vez do Chicago Tribune trazer a manchete, abre aspas, a mensagem política de Zuzu está nas suas roupas, fecha aspas. Uma filmagem deste desfile de cerca de 4 minutos, feita pela rede norte-americana NBC e nunca exibida antes, foi achada anos depois nos arquivos da TV Cultura de São Paulo e exibida na mostra Ocupação Zuzu, inaugurada em São Paulo em 1º de abril de 2014, exatamente 50 anos depois do início do governo militar que ela combateu após a morte de Stuart. Suas roupas passaram a ser vendidas em lojas de renome como Bergdorf Goldman, Saks, Lord Taylor, Henry Bendel e Neiman Marcus. Com sua relativa notoriedade internacional, ela envolveu em sua causa celebridades de Hollywood que eram suas clientes, como John Crawford, Liza Minnelli e Kim Novak. Apelou a diversos políticos importantes e celebridades para que ajudassem a encontrar o corpo de seu filho. Em maio de 1973, foi ao apartamento do general Ernesto Geisel, no Leblon, durante a visita de Henry Kissinger, então secretário do Estado norte-americano ao Brasil. Em 1976, chegou a furar a segurança para entregar-lhe um dossiê com os fatos sobre a morte do filho, também portador da nacionalidade americana. Um ano antes, já havia feito a mesma coisa, entregando um dossiê escrito em inglês à esposa do general Mark Crack, comandante das tropas aliadas no fronte italiano durante a Segunda Guerra Mundial, que estava em visita ao Brasil no Hotel Sheraton, em São Conrado, Rio de Janeiro, para que entregasse ao marido. Seu caso também acabou chegando ao Senado dos Estados Unidos através de um discurso do senador Edward Kennedy, a quem Zuzu fez chegar a denúncia da morte do filho. Com um destemor que beirava a temeridade, certa vez tomou da mão de uma aeromoça o microfone de bordo de um voo para anunciar aos passageiros, abre aspas, que desceriam no Aeroporto Internacional do Galeão do Rio de Janeiro. Brasil, país onde se torturavam e matavam jovens estudantes, fecha aspas. Foram anos em busca do corpo do filho, sem poder dar-lhe um enterro.
pois o corpo de Stuart nunca foi encontrado e consta como desaparecido político brasileiro. Mesmo depois de Stuart morto, o governo militar espalhava cartazes com o rosto de Stuart e o rótulo "Procurado". A busca de Zuzu pelas explicações, pelos culpados e pelo corpo do filho só terminou com sua morte, ocorrida na madrugada de 14 de abril de 1976, num acidente de carro na Estrada da Gávea, à saída do túnel Dois Irmãos, Estrada Lagoa Barra, Rio de Janeiro, hoje batizado com seu nome. O carro dirigido por ela, um Karmann Ghia TC, derrapou na saída do túnel e saiu da pista. Chocou-se contra a mureta de proteção, capotando e caindo na estrada abaixo, matando-a instantaneamente. Está sepultada no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Uma semana antes do acidente, Zuzu deixara na casa de Chico Buarque de Holanda um documento que deveria ser publicado caso algo lhe acontecesse, em que escreveu, abre aspas, "Se eu aparecer morta por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu filho." Fecha aspas. Em 1998, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos julgou o caso sob o número do processo 237/96 e reconheceu-a como pessoa que, abre aspas, por ter participado ou por ter sido acusada de participação em atividades políticas, tenha falecido por causas não naturais em dependências policiais ou assemelhadas, fecha aspas. Em seu relatório final publicado em 2007, a comissão inseriu depoimentos de duas testemunhas oculares do acidente, sendo um deles prestado indiretamente, que afirmaram ter visto o carro de Zuzu ter sido fechado por outro e jogado fora da pista, caindo de uma altura de cerca de 5 metros. Em 2013, a organização independente Wikileaks vazou um documento do governo norte-americano datado de 10 de maio de 1976, que comentava a morte de Zuzu num desastre automobilístico e mostrava preocupação com o fato de sua repercussão no Brasil e no exterior, atentando que, abre aspas, para qualquer um familiar com trânsito, e em especial aos túneis do Rio de Janeiro, a hipótese de acidente não seja estranha. Fecha aspas. Embora a hipótese de que possa ter havido jogo sujo por parte das forças de segurança não esteja acompanhada de evidências e seja até mesmo esperada, a hipótese não poderia ser descartada. Em 2014, Cláudio Antônio Guerra, ex-agente da repressão que operou como delegado no Departamento de Ordens Política e Social do Espírito Santo, o DOPS, escreveu o livro Memórias de uma Guerra Suja, no qual relata diversos crimes dos quais participou e fornece detalhes de fatos históricos daquela época, que inclui o atentado do Rio Centro, a morte de Zuzu Angel, a morte do delegado Sérgio Fleury, atentados à bomba à sede da OAB e a redação de jornais e revistas. Guerra apontou para a presença do falecido coronel do Exército Fred Perdigão Pereira, agente da repressão e torturador identificado por presos políticos. Em foto do local do acidente que matou a estilista tirada em 14 de abril de 1976. Para a Comissão da Verdade, a foto comprovaria o envolvimento de militares na morte de Zuzu Angel. A foto foi publicada na edição do jornal O Globo no dia do acidente, mas Perdigão não havia sido identificado. Vamos analisar esse crime. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Para as pessoas que sentem saudades da ditadura militar, tudo o que aconteceu foi justificável.
Afinal de contas, Stuart estava na luta armada e, como terrorista que era, mereceu o tratamento e final que teve. Para as pessoas racionais, normais e comprometidas com a democracia, Stuart deveria ter um julgamento e punição dentro da lei. Mas independente de quem sonha ser pisoteado por botas ou quer um Estado democrático de direito, uma coisa ambos os lados não podem negar. Se não houver um extremo, não existirá outro lado extremo. A tão ameaça comunista que tirava o sono de muitos nos anos 1960 é fruto de um sistema financiado por nações estrangeiras que queriam ter sob comando a América Latina. O Brasil não foi o único país que ficou sendo subsidiado para manter seus porões lotados de jovens que tiveram suas vidas ceifadas simplesmente por se iludirem com o sonho de uma liberdade utópica. No final, foram todos peões de um jogo que só ganhou quem tinha interesse de lucrar. Então fiquemos atentos. Afinal, a história é cíclica e o fascismo e afins nunca estiveram tão presentes nos nossos dias como estão agora. Sendo assim, não seja o próximo Stuart morto hoje, ou a Zuzu que chora pelo seu filho, ou o torturador que lá na frente irá pagar pelo crime cometido. Governos passam, mas o povo, a dor e os culpados ficam. Uma pena que por questões de direitos autorais eu não possa colocar aqui a música para não dizer que não falei de Flores de Geraldo Vandré. Mas você pode ouvi-la. O link está no comentário fixado. Ouça, mas ouça sentindo, para depois pensar no que sentiu. Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime.